Olá, tudo bom? Fábio Bach de volta. Então, vamos continuar o canal, né? É, eu tô aqui agora para falar de um filme específico que eu assisti, desse grande mestre do cinema iraniano, e não só do cinema iraniano, do cinema de uma maneira geral, do mundo, né? Que é o Abbas Kiarostami. E o filme que eu vou falar, o filme que eu escolhi para falar, perdão, vocês estão vendo que não tem edição nenhuma, enfim. Mais precário, então é mais informal, mas é de coração. O Abbas Kiarostami, ele tem uma série de obras-primas, ele é um grande cineasta, mas eu vou falar de um filme específico chamado Gosto de Cereja, tá? O Gosto de Cereja, Taste of Cherry. E por que eu vou falar desse filme? Nesse tempo que eu estive ausente, muita gente me perguntava, você tá bem, você não tá bem? Por questões da depressão, né, que eu já falei abertamente aqui no canal e no último vídeo também, desse vídeo de retomada agora. E eu tava nesse processo mais internalizado e tudo, e às vezes um filme, uma peça, um livro consegue retratar muito bem o que é essa sensação, essa angústia que o transtorno depressivo dá, né, que a doença, a depressão faz com que o indivíduo sinta, que é esse vazio existencial, essa angústia, essa apatia, essa secura toda. E o Gosto de Cereja, ele retrata muito bem essa sensação, né? Os filmes do Kiarostami, eles lidam muito com a questão do próprio Irã, do cidadão iraniano, da cidadã iraniana, não só o Gosto de Cereja, mas o Close-Up, a experiência, enfim, Vento nos levará, A Vida Continua, não confunda com E a Vida Continua, o filme espírita, não tem nada a ver, que é o filme com Lima Duarte lá, que é bem ruim, meu Deus do céu. Esse A Vida Continua é do Abbas Kiarostami, é um filme iraniano, que é maravilhoso, né? Então, o Kiarostami, ele vai sempre retratar o cidadão iraniano, né, o indivíduo iraniano, como uma metáfora do seu próprio país e, consequentemente, vai ser uma metáfora do ser humano moderno, porque as questões que o Abbas Kiarostami coloca em cena ultrapassam o contexto sociopolítico de um determinado país para representar indivíduos em várias instâncias, em várias sociedades, em várias questões e em várias classes, né? Não só a pobreza iraniana. Claro que é mais forte falar sobre o cidadão iraniano que é vítima da pobreza, é um país muito rigoroso, muito precário, não precário, mas muito reacionário em relação à arte, né? Vide, por exemplo, Jafar Panahi, que é proibido de filmar porque o governo não gostou do filme dele, porque ele é muito subversivo, ou dito muito subversivo, então ele é proibido de filmar. A mesma coisa o Muhammad Hussalov, né, que fez o There Is No Evil, Não Há Mal Algum, que também é proibido de filmar, é proibido de participar de festivais, é proibido de um monte de coisa, né? E o Kiarostami retrata esse país. E o Kiarostami retrata essas angústias. E ele vai transcender fronteiras, tanto que vai fazer filme na França depois, né? Cópia Fiel, com a Juliette Binoche, que também é um filmaço. Procurem assistir, né? E só que assim, esse filme em específico trata desse homem, um homem de meia idade, que está em processo de depressão profundo, já está desiludido e pensa numa saída extrema. O que ele vai fazer? Ele está dirigindo pela cidade e, parênteses aqui, não existe spoiler de filme bom, tá? Filme bom é filme bom e consegue transcender esse negócio de segredinho, suspensinho, apesar do Kiarostami criar esse suspense sobre as atitudes dele que ele vai ter ou não em relação à trama em si, né? Mas a narrativa transcende isso. A narrativa do Kiarostami e de outros grandes mestres do cinema, ela transcende isso. Então vai falar sobre a história desse homem de meia idade que está dirigindo pela cidade ali, procurando alguém que esteja solitário, procurando alguém que esteja sozinho no momento. E aí ele chama essa pessoa e fala, ó, eu vou te pagar tanto para você fazer um serviço para mim. Como são pessoas em situação umas situações delicadas, de dinheiro, enfim, todas as questões sociopolíticas que o Kiarostami vai acusar sobre o Irã e
vai acusar no filme de maneira poética, né? Não é panfletário. Ele vai oferecer um pagamento generoso para que essa pessoa faça um serviço para esse cara. O que esse cara quer? Ele contrata uma pessoa, ele quer contratar uma pessoa para que em determinada hora do dia seguinte, quando se passa a história, ele vai encontrar uma cova aberta, um buraco aberto no chão, e se ele, o protagonista, o cara que está contratando, estiver deitado lá e não se mexer, estiver morto, a pessoa o enterra. Se ele estiver se mexendo, se ele estiver vivo, a pessoa o retira de lá, né? Caso ele peça também. Então ele está se programando, está se preparando para pôr fim à própria vida tomando uma overdose de calmante. E nisso ele vai atrás de pessoas, ele conversa com um rapaz muito jovem, que, enfim, apresenta a situação, há um choque, obviamente. Depois se apresenta para um homem adulto, depois para um homem mais velho. Então tem essa diferenciação de idades que é muito importante para entender os arquétipos sociais que o Kiarostami coloca no filme. Então, de cada um deles, ele vai ouvir justificativas, ou vai receber uma agressão verbal, ou um deles vai fugir, porque não é muito chocante a decisão desse homem, né? Então, e aí do mais velho ele vai ouvir uma série de filosofias sobre a docilidade da vida, e daí vem o nome, o gosto de cereja, que é o gosto do mirtilo, que é o gosto de uma fruta gostosa que pode tirar a gente desse estado letárgico, depressivo, né? Pequenas coisas da vida que podem salvar a sua própria existência e faça com que abra mão da autodestruição. Concordar ou não com isso é outra história. A maneira como o filme apresenta é fascinante. Ele não está falando sobre uma fruta salva-vida. Ele está falando sobre a doçura que pode apaziguar um pouco essa secura. A secura retratada cenicamente, inclusive, por toda a aridez, né? A cova que esse homem abre num lugar muito ermo, à beira de estrada, meio escondido, assim, e toda essa secura, todo esse ambiente desértico, ele vai encontrando pequenas pílulas de poesia, vamos dizer assim, dentro das vivências humanas que esse cara vai encontrando, que esse personagem, protagonista, ele vai encontrando. Né? Então, de certo modo, a personagem é uma representação do próprio Irã, não só de um indivíduo iraniano, de um cidadão iraniano, mas o próprio país em ato suicida, vamos dizer assim, porque as questões sociais do Irã são complexas, e isso, na visão do Kiarostami, é uma espécie de suicídio social, suicídio político, que vai vendo pequenos agrupamentos, pequenos indivíduos, em agrupamento ou não, né, no caso, que vão respondendo a esse ato suicídio do próprio Irã, representado por essa personagem, que é um professor, né? Alguém de muita sabedoria, alguém que está desiludido com as injustiças do mundo. Né? E, como eu disse antes, isso transcende a questão Irã e passa para a questão humanidade, né? Esse indivíduo como representação dos complexos e contradições humanas frente a diferentes tipos de geração, diferentes tipos de indivíduos, diferentes tipos de agrupamento de indivíduos que vão responder de maneiras diferentes a esse impulso autodestrutivo que está por dentro, né, da humanidade. Então eu tenho lugar de fala, eu não sou muito fã dessas frases assim, mas eu tenho lugar de fala porque lutar contra a depressão é uma batalha diária e é uma batalha lenta e é uma batalha também, né, uma palavra meio estranha, né? É uma conscientização diária, é uma conscientização lenta, é uma conscientização contínua, né? E o gosto de cereja, ele funciona como essa válvula de escape, né? Ao contrário do que o conservadorismo pensa, de que a pessoa fez tal coisa por causa de tal filme. Não, na verdade o filme é uma válvula de escape, o filme é um sintoma daquela sociedade, ele é um reflexo que ajuda a refletir sobre. E por falar em refletir sobre, o Kiarostami, além de ser um grande artista narrativo clássico,
ele também é subversivo e, vamos dizer, godardiano, aí, referência ao Jean-Luc Godard, cineasta francês, onde se quebra toda a ilusão do cinema para mostrar, ó, isso é uma encenação. No caso do Gosto de Cereja, em determinado momento, o Kiarostami vai simplesmente filmar a própria equipe fazendo o filme, né? Ou seja, ele está refletindo sobre uma questão de um país, social, política, uma questão filosófica, existencialista, uma questão humanitária, sobre pequenos amores que podem ser encontrados, numa narrativa ficcional que te envolve, onde você esquece da ilusão cinematográfica, depois ele quebra isso e fala, ó, isso é uma encenação, isso é uma ilusão cinematográfica, porém está falando de um determinado assunto tal, que acontece na vida real, tá? Ninguém precisa se matar para, entre aspas, se matar poeticamente. Essa é a mensagem dele. Uma coisa bem do épico do Bertolt Brecht, né? Que é a quebra da ilusão para que se haja uma reflexão racionalizada sobre aquilo que a gente acabou de ver. A gente tem um envolvimento emocional, depois se distancia desse movimento emocional para poder refletir sobre as problemáticas apresentadas por aquela narrativa que te envolveu emocionalmente. Então é uma obra-prima, fantástico, é um grande filme, assim como todos os filmes do Abbas Kiarostami, eu acho que ele não tem nenhum ruim, assim. Onde Fica a Casa do Meu Amigo é uma obra-prima, A Experiência, O Viajante, E a Vida Continua, Vento Nos Levará, Close Up, enfim, uma série de grandes filmes, de grandes obras que vão refletir sobre a feitura artística do Abbas Kiarostami em relação ao mundo. Abbas Kiarostami já é falecido, então a obra dele está completa. Não são filmes que se tem em grandes streamings, nas majors dos streamings, né? Tudo falando em inglês agora, majors dos streamings, nos grandes canais de streaming. Enfim, o Gosto de Cereja não está nesses. Ele vai estar ali no MUBI, ele vai estar ali na Imovision ou no Criterion Channel, que é, enfim, estrangeiro. Teria que ter programar o computador aí para ver direito, ou enfim, o aparelho que seja, ou a senha, o acesso para não sei o que. Eu não manjo muito dessas coisas, não. Mas assim, o Gosto de Cereja, assim como os demais filmes do Kiarostami, estarão nesse tipo de canal de streaming. Não vai estar em Netflix, essas coisas que são as majors que reproduzem uma única fórmula e essa fórmula se torna meio alienante, né? Então não vai estar, não é dorama, né? Aliás, não tem trilha sonora, são sons ambientes, é toda uma questão meditativa sobre a imagem, sobre o som e sobre as reflexões que essa imagem e esse som transmitem sobre a sociedade e tudo mais. Filme bem profundo, bem bonito, muito bonito mesmo. Eu recomendo assistir. Não é melodramático, né? Não é aquela manipulação barata, mas ele é extremamente forte e muito carinhoso com a questão. Isso que é curioso. É um filme sobre um suicida e é um filme muito carinhoso, né? É um filme que quebra expectativas com relação ao que eu falei do elemento épico, do brechtiano lá que eu tinha comentado, mas ainda assim muito afetuoso. Ele te abraça, ele é um gosto de cereja nessa aridez toda, tá bom? Então fica a dica, Gosto de Cereja, Abbas Kiarostami. É isso, obrigado por acompanhar esse vídeo. Se curtiu o vídeo, curte aqui embaixo, compartilha, comenta, enfim, aquelas coisas que os botãozinhos aqui de baixo faz, né? Eu não sou muito ligado nisso, mas é bom engajar, né? Vamos engajar. Então, muito obrigado de novo pela atenção, obrigado pela disponibilidade de tempo, e é isso. Então, até o próximo vídeo.